A gente está de volta com o Amazônia em Debate e a satisfação de saber que as pessoas estão nos acompanhando aí nas redes sociais. A Manaus de antigamente, a Evani Nascimento, o Afonso Oliveira. A Evani diz, está muito bom o debate, tá bom? O Afonso Oliveira diz, os prédios antigos do centro só servem para viciados e ladrões se esconderem. Vocês concordam? Abraço, bom programa. E o Eros Augusto Pereira da Silva acompanhando o programa e gostando. Olha só, a gente vê aqui no Afonso Oliveira desabafo, né? A indignação dele diante da riqueza histórica que nós temos no centro e da ocupação muitas vezes por pessoas que não têm nenhum compromisso. O Pavilhão Universal hoje, Bernardo, vive esse dilema. O Pavilhão Universal na Praça Tenreiro Aranha, né? Ele virou uma habitação para os mendigos e desocupados do centro da cidade. Quando você me diz que ele vai passar para o outro lado da rua, porque o Otônio me lembrava, quando a gente começou o programa, o Pavilhão Universal ele já andou em vários pontos da cidade, né? Teve lá, né, Mantu. Como foi? Ele era... Na Praça 9. E já teve na Praça Oswaldo Cruz. Aí foi para onde? Nesse local, que para onde está indo, ele já esteve também, onde era da FUNAI. Eu lembro, quando eu era criança, não faz muito tempo não, hein, gente, pelo amor de Deus. Mas quando eu era criança, o Pavilhão Universal ficava justamente ali na esquina da Miranda Leão, com aquela a Rua dos Barés, se não me engano. Né? Onde ele vai agora. Ali naquele triângulo onde hoje ele vai voltar para ali. Mas eu sou mais velho que você, quando eu era criança, ele ficava na frente do Banco do Brasil. Lá, e depois do Banco do Brasil ele foi lá para perto da Emantu, que era Emantu lá em cima, depois desceu. Agora, Bernardo... É comum observar em chafariz também, tem diversas espécies de chafariz. O chafariz também, aquele chafariz que está aqui atrás, também circulou. Circula. Agora, Bernardo, a gente não imaginava que aqueles bares fossem sair do entorno do relógio municipal. Com a saída daqueles bares, o que a gente pode imaginar de passeio público à vontade para quem caminha no centro? Então, o Parque Cidades Históricas, na verdade, é um esforço integrado para a revitalização dos passeios públicos também. Nós temos no Mercado do Lisboa, né, Lu, o agenciamento do mercado, do entorno do mercado. A própria Praça da Matriz, nós teremos, na verdade, a volta das ruas do logradouro público, como era, na verdade, 2 faixas da Praça Eduardo com o chafariz ao meio. Então, o esforço do prefeito, a vontade de poder realizar e de resgatar o nosso centro da cidade, que é muito importante para o turismo, não apenas para o cidadão. Eu estava dando uma olhada em umas fotos da Manaus antiga e como eu gostaria de ver esse cenário que eu nunca vi, porque também não sou tão antigo assim. Mas, por exemplo, Otônio, a Eduardo Ribeiro com calçadas sem fiação elétrica e sem fiação de telefone. Mas a fiação era central, em 1900 ela passava no meio. Então, e também mudou, as necessidades são outras. Então, o ideal seria que fosse subterrâneo. Subterrâneo hoje, mas certeza. Dá para sonhar com esse foi cenário, feito não? No Largo, né? Foi feito em alguns lugares, e em vários lugares as pessoas estão tentando, eu acho que é fundamental. Mas eu gostaria de chamar a atenção para um outro aspecto que eu tenho reivindicado, eu particularmente tenho chamado a atenção para a questão da arborização, que eu penso que o Passeio da Matriz ele precisa recuperar parte do seu aspecto original e ter uma atenção muito grande com essa arborização, que em grande parte precisa ser podada. E em alguns casos, que eu condeno sempre a derrubada de árvore, mas, por exemplo, uma cajazeira ou taperebá, que está bem em frente dentro do aviaquário, ele tira completamente a vista da igreja, como o crescimento daqueles oitizeiros. Quer dizer, isso é preciso que tenha um projeto paisagístico mais de acordo, que valorize também a construção. Então, precisamos pensar nisso e não retirar a vegetação, porque nós temos uma necessidade muito grande aqui na região. E aquela área é muito bonita, mas é um risco circular por ali por dentro. Pois bem, Izinha. Elias, um internauta de Rio Branco, no Acre, quer saber como que prédios são classificados como históricos e que devem ser restaurados e como funciona o restauro dos prédios que já estão descaracterizados e às vezes até sem as plantas originais. Ele quer saber se os prédios acabam sendo fiéis aos originais, depois das obras, no caso. Bernardo, como é que você faz para fazer esse resgate histórico, já que vem recurso agora para que isso se torne realidade? Vereador. E aí tu me falas, por exemplo, do Hotel Cassina, né? Que a gente não conhece como é que ele era internamente, por exemplo.
Elias, na verdade eu vou devolver essa bola aqui para a Elô, que está do meu lado, que é a especialista do IFAM. Isso. E que ela sabe com certeza. Olha, na verdade, o grande ganho da cidade é a gente realmente trazer de volta essa arquitetura, valorizar essa arquitetura. Na verdade, a gente não vai, como o Otônio bem estava explicando, nós não vamos copiar um prédio destruído, mas a gente vai qualificar aquela edificação que precisa de um restauro, que precisa de uma manutenção, entendeu? E essa manutenção, obviamente, ela vai ser pautada na originalidade do prédio, entendeu? Todos os elementos originais, a gente tende a preservá-los, entendeu? A gente não vai fugir dessa premissa da preservação, né, dos edifícios. Os registros históricos são importantes também, as fotografias, enfim, toda a história. Exatamente. Que... Prospecção feita no próprio prédio. Agora, eu vou dar uma pimentada nessa nossa conversa, porque eu já tenho que ir para o intervalo comercial, e vem aí o último bloco, que será muito rápido, mas uma preocupação que eu tenho, eu sou um apaixonado pelo patrimônio histórico, fugindo um pouco do centro histórico, do centro onde Manaus antigamente era só isso aqui. Nós temos um outro ponto da cidade, na Zona Leste, que também revela muito da nossa história e que tem se perdido. São os pavilhões, Otônio, originais da velha colônia Antônio Aleixo, do velho leprosário, que tem uma carga histórica violenta, de opressão, de vidas separadas, mas memória, é digital da história dessa cidade, que lamentavelmente está indo embora, Bernardo. E aí eu te desafio, hoje eu estava falando sobre plano diretor lá na Câmara, e a minha preocupação é em preservá-los, e a cidade precisa ter um olhar para a manutenção desse patrimônio. Vamos agora para o intervalo comercial e a gente volta logo em seguida.